E para nós fecharmos aí com chave de ouro essa live sobre Covid, eu convidei a doutora Thelma Costa, que é fonoaudióloga, doutora em fonoaudiologia, especialista em audiologia e docente das disciplinas de audiologia clínica, ética e biossegurança. Então, ninguém melhor para falar para a gente sobre o assunto. Doutora Thelma, vamos começar falando sobre as normas disponíveis, o que a gente tem que rege o nosso trabalho com relação à biossegurança. Então, Mônica, eu vi a live semana passada, né, quando você falou da norma técnica número 4, da Anvisa, e eu acho que é a norma básica, né, se a gente puder acessar, depois acho que você tem o link delas, né, para mostrar para as pessoas, é uma norma grande, né, eu acho que é uma norma, mas é uma norma completa, ela, de tempos em tempos, ela tem atualização, se não me engano, ela foi feita em abril de 2020, depois ela foi atualizada em maio de 2020, e agora ela foi atualizada em outubro de 2020. A atualização de maio para outubro não teve muita modificação para nós, fonoaudiólogos. Teve mais na questão da internação, essa norma que vocês estão vendo, ela tem aí, a última revisão dela foi de outubro, então se vocês acessem o site da Anvisa, e aquilo que a gente sempre conversa, né, Mônica, eu acho que a gente tem que seguir as normas que estão à nossa disposição. Eu adoro entrar no site da Anvisa, porque sempre você procura, sempre você acha alguma coisa. Ontem mesmo eu estava dando uma olhada, até por conta da live de hoje, de algumas coisas que a gente vai falar daqui a pouco, né, e a gente sempre encontra, tem um plantão de dúvidas ali na página da Anvisa, sobre a questão dos equipamentos de proteção individual, né, o que pode, o que não pode, o que é normatizado, o que não é normatizado, e eu costumo falar que, assim, eu adoro seguir norma, porque é muito mais fácil, né, na hora que você segue uma norma que está escrita, que está referendada por um órgão oficial, como a Organização Mundial de Saúde, como a Anvisa, como as normas, tem uma norma da ABA também, do retorno ao serviço de audiologia, tem o documento de biossegurança do Conselho Federal, é muito mais difícil de você errar, né, então, assim, ao invés de, muitas vezes as pessoas acabam inventando, olha, tem até na aula que eu dou de biossegurança, eu costumo colocar umas máscaras muito estranhas que as pessoas usam, mas como brincadeira, mas para a gente saber que as normas têm que ser seguidas, porque isso vai dar uma segurança para a gente e o nosso paciente, para os nossos colegas. Se hoje for no consultório de um médico e ele não tiver todo paramentado para me atender, desculpa, eu vou embora, né? Então, eu acho que não é brinquedo, eu acho que a gente vai falar um pouco dos equipamentos de proteção individual, tem que seguir as normas que estão escritas, né? E uma coisa que é bom lembrar, né, Mônica, que essas normas, muitas delas já existiam. Por exemplo, a norma de higienização de material, higienização tanto de material que a gente usa como de móveis, é uma norma de 2012. Por quê? Porque você já tem doenças infectocontagiosas que já eram do nosso cotidiano. Você tem hepatite B, você tem o HIV, você tem uma série de doenças, claro que a Covid nem se compara com essas outras doenças, mas a hepatite B também, ela é tão facilmente transmissível, né? A quantidade de micro-organismos para você transmitir uma hepatite B é tão pequena que qualquer pessoa pode se contaminar muito facilmente se você não tiver vacinado, se você não tiver paramentado. Então, hoje, eu escuto muitos colegas falando assim, ficou caro o atendimento porque eu nunca usei uma luva, eu nunca usei uma máscara. Claro que a gente sabe o quanto subiu, né, o preço de proteção individual, mas esses equipamentos, eles já deviam fazer parte da nossa realidade, principalmente o jaleco e a máscara, né? Então, eu acho que seguir as normas é mais fácil,
né, você nunca vai errar se você seguir as normas. Você falou muito na passada da NR, dessa nota técnica 4, dessa coisa da triagem, né, quando o paciente agenda com você, você tem que saber se o paciente está em condições de ser atendido ou não dentro daquele serviço, né. Então, eu não sei se você já quer que eu vá falar dos equipamentos, até fiz um resumo da norma, um resumo tão grande, que o resumo deu 10 páginas, aqui eu estava vendo, eu recebi hoje, falei, gente, deu 10 páginas, mas é muito importante, né, que o fonoaudiólogo não sei se você conheça. quer, já que eu vá falando. Eu quero, Thelma. Eu acho que a gente pode tentar organizar por tema, né, até para que fique fácil, para que quem esteja nos assistindo também possa fazer perguntas, e se ficar faltando alguma coisa, aí você complementa no final, né. Acho que a gente pode começar falando sobre quais são os EPIs do, né, independente de onde ele está alocado, né, se é um consultório, se é uma clínica, um centro auditivo, porque a gente está falando do profissional, do fonoaudiólogo em audiologia, né, mas ele trabalha em diferentes ambientes, né, tirando o audiologista que trabalha no, a gente tem clínica, consultório, centro auditivo, né, tem alguma diferença? Quais são os EPIs? Eu acho que assim, acho que a grande diferença é de uma outra maneira, né? Mas eu acho que quando a gente pensa na audiologia, de trabalhar em clínica, consultório, empresa de aparelho, centro auditivo, é o básico. É a máscara, é a luva, é o face shield, é o capote, se você tiver em contato muito próximo com o paciente. Falei do face shield, né? É o face shield, até por conta dos respingos. Então, eu vou falar de cada um, né? Então, primeiro assim, a luva. Muitas vezes, vou ser muito honesta, até na norma da Anvisa também, a Anvisa fala sobre isso. Muitas vezes, às vezes é melhor você estar sem luva, depende do procedimento que você for fazer, entendam bastante isso, e se cuidar de higienizar a tua mão sempre, lavar a mão, passar o álcool, do que muitas vezes você acha que você está com uma falsa sensação de segurança quando você usa a luva. Então, você usa a luva e você acha que você pode tocar em tudo, né? Você pode tocar em maçaneta, você pode pegar uma caneta, a mesma caneta que você pega com a luva, você pega o papel, você mexe na orelha do paciente. Então, muitas vezes, a gente fala assim, olha, se você se sente mais segura não usando a luva, depende do procedimento, é melhor você não usar e higienizar sempre a sua mão do que você usar uma luva de uma maneira inadequada. As luvas que a gente tem de utilização, a maioria o que a gente até orienta, principalmente nos centros auditivos, são as luvas de silicone, porque as luvas eu nem peguei aqui, mas aquelas luvas de... Nossa, me deu um branco agora. Enfim, são essas luvas de silicone, que essas daqui não dão reação com a massa do molde. Então, além dela ser um toque mais gostoso, né, você tem uma sensibilidade maior com esse tipo de luva, você também, quando você faz a massa do pré-molde, você não tem uma reação, porque logo no começo a gente, látex, né, as luvas de látex, muitas vezes ela dá reação com o molde, e ele demora anos para secar, para endurecer no ouvido do paciente. Então, a melhor luva que a gente pode utilizar é essa daqui, né? Então, pensando nas luvas, o procedimento é outro, é esse. Na questão das máscaras, a gente tem a máscara cirúrgica, que é essa daqui, que é importante quando a gente for comprar, ela tem que ter 3 camadas, né, de tecido, não tecido, e tem que ter um filtro no meio. Eu sou a rainha das máscaras, então eu tenho a cor-de-rosa, eu tenho a roxinha, eu tenho a azul, eu tenho a branca. Essa daqui, ela é mais comum para o consultório, e não só para o consultório, para qualquer um atendente, uma secretária que fica na frente, que vai fazer o atendimento desse paciente, também acho que ela use a máscara cirúrgica. Então, essa é para o atendimento do paciente. Não se usa máscara de tecido para o atendimento do paciente, de maneira alguma. E aí você tem também dentro do rol máscaras, você tem a N95 ou a PFF2, que são máscaras já mais
rígidas, né, elas vedam muito melhor, então você tem possibilidade de vedar muito mais o teu, né, e existe a possibilidade de você não ter, não entrar aerossol quando você estiver exposto a uma outra situação. Essa máscara, o que a própria Anvisa fala, ela deve ser usada mais em ambientes hospitalares. Mas se você, por exemplo, se você vai atender um paciente muito próximo, se você, um bebê, né, às vezes o bebê está, né, ou a criança, ou o adulto está espirrando, então é importante que você tenha essa máscara aqui. Essa máscara cirúrgica, ela é descartável. Eu costumo até brincar, não se usa de novo, não se lava a máscara, não existe essa possibilidade. Então, essa máscara, ela é descartável. A máscara N95, a PFF2, a gente tem que dar uma olhada no o que vem falando do fabricante, o que o fabricante fala, quanto tempo ela dura. Essa daqui que eu comprei, ela dura uma semana no uso, se você usar ela o dia inteiro, né? Então, você depois tira, de preferência, quando você tirar, eu vou falar um pouquinho da paramentação e desparamentação também, depois que você tira, guardar preferencialmente num saquinho de papel, porque o saco de plástico, ele gruda se tiver algum, né, então o saquinho de papel é muito melhor, fazer uma higienização, jogar um álcool líquido nele, um álcool 70, e pode deixar ela um pouco, refrescando, e depois você guarda no saquinho de papel. O que mais que a gente tem? A gente tem o jaleco, que é imprescindível, não dá para fazer o atendimento mais sem o jaleco, e se você tiver contato muito grande com o paciente, por exemplo, no caso de pessoas que fazem bera, ou mesmo quando você vai mexer no aparelho que você está muito próximo do paciente, é importante que a gente use também, que também é descartável. Usou, atendeu o paciente, joga fora. Mas que a gente tem o gorro que você pode utilizar, né, que também é preconizado a utilização do gorro. Com a máscara, depois coloca o gorrinho por cima e com o cabelo protegido. A gente tem muitos dados da Covid, né, Mônica? Você também leu bastante sobre isso. A gente tem uma série de dados que fica no cabelo. Então, assim, as pessoas ficam preocupadas, usa o gorro, a gente tem protetor para isso, né? Então, assim, por que não usar se ele está... A gente tem utilizado também muito desses gorrinhos de tecido, né? Que aí eles são engraçadinhos, às vezes quando aqui o meu é da Mini, né? Então você guarda o cabelo, mas também chegar em casa, tem que tirar e tem que também colocar ele para lavar, como o teu jaleco, também colocar ele para lavar. Então é uma outra possibilidade também de você cobrir o teu... O que mais que a gente tem? Estou falando, tem o Propé. Para a gente complementar um pouquinho. Que eu acho que... O jaleco, fala. Ele precisa ser de manga comprida, né? É importante citar isso. E o comprimento dele também precisa ser um pouquinho maior, né? Ou não existe esse tipo de recomendação? Pelo menos até o olho fechado. Eu mandei fazer os meus, todos daquela golinha de manga comprida. Os meus, eles têm aquele punho, sabe, de moletom. Eu mandei fazer com punho, porque senão o ideal é, se você colocar a luva, você colocar por cima do jaleco. E ele tem que ser comprido. Muitas pessoas assim que, mas é calor. É calor, a gente não pode usar o ar-condicionado, né? O ar-condicionado só deve ser utilizado se você tem uma troca de ar. Então, mas sempre fazer o atendimento com portas e janelas abertas. O jaleco tem esse cuidado. Então, os meus eu fiz com o punho de moletom, ele fica preso aqui no punho, né, manga comprida, fechadinho, todo abotoado, né, e comprido, como você falou. Né, e o capote, a mesma coisa. Eu tenho problema com capote, porque os capotes são grandes, né, é de um pouquinho menor, mas existe.
Existem capotes menores, mas deve descartar, né? O que mais que falta a gente falar? Falei da luva, falei da máscara, as máscaras têm possibilidade. Eu acabei não pegando, você tem o face shield, né? Ou o óculos de proteção, protege também os teus olhos, né? E o face shield é importante quando a gente comprar, ele tem um tamanho certo, até anotei aqui o tamanho dele, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui onde eu anotei, só um minutinho. Tá aqui. Ele tem um tamanho adequado, né? Ele tem que ter uma espessura de 5 milímetros, ele tem que ter uma largura de 240 milímetros e uma altura de 240 milímetros. Então, muitas vezes você compra um face shield que ele vai só até aqui. Então, ele não veda nada, porque o face shield, ele é um pouco aberto, né? Ele não fica super fechadinho com uma máscara. Então, você tem que ter um face shield que venha até aqui perto da orelha. Tá? E que seja comprido também, não adianta você ter um face shield curtinho, então você usa o óculos, tá? E aí eu queria falar de um tema super polêmico, que é a questão das máscaras transparentes. Eu procurei bastante na internet, tem uma empresa que faz máscara transparente, que está registrada na Anvisa, pelo que eu observei, pode ser que eu esteja enganada, então se alguém tiver algum dado, por favor, compartilhe aqui com a gente também, né? E essas máscaras transparentes, elas têm dois grandes problemas. Um é que ela embaça, né? Quando você começa a falar, ela começa a embaçar, e outra é que ela fica cheia de saliva na tua frente, no teu rosto. Então, você está falando com a pessoa, ela está com saliva. E aí depende muito do material que você usa, né? Eu costumo sempre brincar, eu soube, né? As mães da gente falam assim, não coloca saco na cabeça que faz mal, você vai morrer asfixiado. Então, muito cuidado com ela. Ela tem que ser de um plástico adequado, ela tem que ser de um tamanho adequado. Então, assim, ela não tem norma, a Anvisa tem uma norma da Anvisa que fala só de máscara, ela não fala da máscara transparente. Eu entendo perfeitamente, trabalho com audiologia também, trabalho com deficiente auditivo, sei da dificuldade da leitura orofacial, mas se você tem essa dificuldade, esse problema, o melhor é você colocar aquela divisória de acrílico entre você e o paciente, né? E falar com a divisória de acrílico. Não adianta tirar a máscara e falar só com o face shield? Não. A máscara é a proteção, né? Então, o que mais que a gente pode falar de protetor? O capote, o jaleco, a luva, a máscara. Esqueci alguma coisa, Mônica? Tanta. O gorro. Eu ia falar do propé, né? Isso. O propé, ele é mais... Oi, desculpa. Não, é isso mesmo, falta o propé. O propé, ele é mais preconizado para você usar em ambiente hospitalar. A gente logo não tentou, né? Dá o propé para o paciente, porque é importante se ele vai entrar na tua cabina, que ele use o propé para não trazer a sujeira lá de fora. Mas a gente tem alguns problemas com o propé. Como é que o paciente vai colocar esse propé? Você teria que ter uma cadeira fora da cabina para o paciente sentar, colocar o propé e depois entrar na cabina, né? Eu atendo muito idoso, esse propé muitas vezes escorrega. Falado para não utilizar o propé. Você tem aquele tapete sanitizante, né, que você tem cândida, que você pisa e limpa. É melhor fazer isso, ou fazer a higienização da cabina, do que você utilizar o propé. Então, o propé não tem sido muito utilizado. Então, assim, as coisas que são básicas que eu acho. Máscara de tecido não deve ser utilizada por profissional de saúde, não pode ser utilizado por profissional de saúde, né? Máscara de plástico, tomar muito cuidado, porque elas não têm norma da Anvisa. Uma coisa importante de falar, o paciente, quando ele chega para a gente, muitas vezes, eles chegam com umas máscaras, olha, você vê que a máscara do paciente não está muito adequada. Então, é importante que você tenha máscaras também, e é importante que você tenha máscaras cirúrgicas para dar para o paciente, porque são máscaras mais confiáveis. Então, se você dá uma máscara de tecido e amanhã acontece alguma coisa, Deus me livre, mas assim, que ela me deu, que estava contaminada. Se você pega uma máscara com a tua luva, tira da caixinha e dá para o paciente utilizar, luva,
Hoje a gente tem muitos idosos, isso todo mundo vê, idoso que vai no supermercado de luva, e eles chegam nos nossos locais de trabalho de luva também. Essa luva tem que ser descartada na entrada da instituição, do centro auditivo, seja lá onde a gente trabalha, e você dá uma luva nova para ele. Não, mas eu não vou jogar. Não, o senhor joga, por favor, essa que o senhor veio da rua, com ela, que é um local de saúde, e eu vou lhe fornecer uma luva nova. Do mesmo jeito, você com a tua mão com luva, você pega um par de luvas e dá para o paciente para ele poder utilizar. Se ele vem com a luva é porque já tem um pouco de receio, né? Então, deixar ele sem a luva dentro, ele vai se sentir muito mal. Então, a melhor coisa é você trocar tanto a máscara, como se você vê que elas não estão adequadas, tá? E a máscara de tecido também, pela Anvisa, ela também, se você for está fazendo para sair na rua, tudo mais, ela também tem que ter 3 camadas. Então, a gente vê muitos lugares, tem só 2 camadas. Tem essas máscaras que o pessoal fala, que são feitas com tecido, como é que fala? Antivírus, né? Uhum. A Anvisa. Então, eu gosto de falar da norma, que a gente conversou, né, Mônica? Eu gosto de falar do que existem nas normas para a gente ter essa, né? Ah, mas pode usar essa máscara? Não é preconizada, não tem norma para elas. Então, é melhor a gente usar o que tá na norma. Máscaras coloridas. Legal, tem a Theo. azul, tenho a rosa, tenho a lilás, aqui tudo é cirúrgico, tá? Eu acho que eu falei tudo. E uma coisa importante que eu queria falar também para vocês é dos nossos secretários, do pessoal da secretaria que atende. Eles têm que, o ideal seria também que eles usassem um jaleco, né, por conta do atendimento, e a máscara cirúrgica também. Eles não podem utilizar a máscara de tecido se eles estiverem lá na frente. Por exemplo, outro dia me perguntaram, mas eu trabalho no centro auditivo, mas eu fico lá na parte administrativa. Eu não tenho contato com o paciente, eu posso usar máscara de tecido? Pode. Se você não tem contato com o paciente a menos de 1 metro, você pode usar máscara de tecido. Tem muita gente, né, Mônica, que trabalha na Sim. parte administrativa em clínicas, em centros auditivos. Não tem problema nenhum. Mas se tem, então você tem que usar, sim, a máscara cirúrgica. Thelma, a gente tem aqui vários comentários. Acho que eu falei de todos. Um pouquinho mais de 40 pessoas ao vivo aqui com a gente, nos assistindo. E eu já coloquei o comentário aqui do Allan Kardec. Ele fez um comentário agradecendo pelo compartilhamento dos conhecimentos. Eu coloquei aqui ao vivo. Obrigada pela sua presença, Allan, sempre aqui presente nas lives. A gente tem uma pergunta também da Viliane, pedindo para comentar sobre a asepsia das olivas, otoscópios e outros. A gente já vai falar sobre esse assunto, né, Thelma? Primeiro a gente está falando sobre os EPIs, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Sua pergunta vai ficar aqui para a gente responder. E nós temos também vários outros comentários, também tem um comentário aqui da Bárbara, agradecendo pela colocação, Thelma, foi muito pertinente, muito boa. Tem também... Tudo bom, Bárbara? Tudo bom, Allan? Que legal. Thelma, a gente está com um pouquinho de delay, eu e você. Se você tiver com o YouTube ligado e me escutando pelo YouTube, é melhor você me escutar pela ferramenta do StreamYard, porque pelo YouTube tem um delayzinho. A gente tem uma pergunta também da Anne aqui com relação aos gorros, né? Trabalho com áudio ocupacional, eles já vêm com gorro, ficamos até mais próximos dos funcionários. E o álcool nas mãos ou nas luvas? A Anne também está perguntando sobre isso. Então, vamos por partes, né? Já que a gente está falando dos EPIs dos profissionais, Thelma, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, vale passar álcool na luva do profissional ou do paciente? O álcool em gel, álcool 70, não, enfim. Na luva não. Luva?
Não, a luva é descartável. A luva, se você atender um paciente, você tem que descartar essa luva, trocar essa luva para atender o outro paciente. Não se usa álcool, nem álcool 70, nem álcool gel em luva. Por isso, eu falo, às vezes, tem muitas vezes que eu não uso luva. Vou ser muito honesta. Isso também é preconizado pela Anvisa. Mas eu estou sempre lavando minha mão. Eu vou lá, né, por exemplo, vou fazer uma auditoria. Eu vou, coloco o fone está tudo higienizado antes de eu começar a atender, eu já higienizei tudo. Eu vou e coloco no ouvido do paciente, tá? Aí eu saio e eu passo o álcool gel na minha mão, né? Aí eu faço o procedimento, meu equipamento também está todo higienizado, eu entro e vou colocar um vibrador ósseo. Na hora que você coloca o vibrador ósseo, muitas vezes você acaba tocando, você coloca o fone, né? Então você acaba tocando no paciente. Saiu da cabina também, eu tenho lá meu álcool gel do lado do meu equipamento, eu passo álcool gel na mão. Eu me sinto mais confiável, né? O que a Alice perguntou? Eu acho, é o que a Alice está falando. Eu prefiro particularmente lavar minha mão e passar o álcool gel do que usar a luva. Eu acho que a luva dá para gente uma falsa sensação de segurança. É isso que eu falei. Você pega a luva, você pega a caneta, você abre a porta, você toca o paciente, você coça o olho, você tem uma falsa sensação. Então, com a mão sem nada, você tem que fazer a higienização dela. Ou você tem uma pia do lado da sua cabina, tocou o paciente, vai lá e lava, ou você usa o álcool gel o tempo todo. Mas não se passa álcool gel, nem álcool líquido, nem luva de profissional, nem luva de paciente. Eu esqueci de falar uma coisa, Mônica, que é importante com relação aos EPIs, que é a paramentação e a desparamentação dos EPIs. Isso é muito importante, né? Porque, assim, muitos profissionais de saúde foram contaminados por falha de paramentação e desparamentação. Então, quando você for tirar, você vai tirar pelo elástico. Desculpa, toda máscara tem elástico. Quando você for tirar, você vai tirar pelo elástico. O capote, se você tiver de capote, você tira o capote ao contrário, embrulha ele ao contrário, e dispensa ele também. E todos que são descartáveis, é importante que a gente jogue no local adequado, né, ou um cesto vermelho, ou, desculpa, um saco vermelho, ou um saco aquele branco leitoso. Toda empresa, toda clínica, toda instituição tem que ter esse local de descarte. Então, assim, não se passa álcool, nem 70, nem líquido, nem em luva de paciente, nem em luva... o que eu falei, né, André? A luva dá essa sensação de segurança. Eu morro de medo quando eu vou no supermercado tem alguém de luva do meu lado. Porque você já viu que as pessoas tocam em tudo quando estão de luva. Ah, eu tô segura, eu tô tocando. Não está segura. Você pega a caneta. Essa caneta, a gente tem que lembrar que depois que a gente tirar a luva, a gente vai usar essa caneta de novo para preencher os dados do paciente na nossa audiometria. Então, essa caneta que você usou com uma luva contaminada, ela vai ser contaminada. Então, é melhor você mexeu no paciente, colocou lá o fone, saiu, passa um álcool na mão, higieniza da melhor maneira possível, e aí essa caneta vai estar sempre limpa, vai estar sempre higienizada, ela nunca vai estar contaminada. Verdade. E era isso. Tem mais alguma pergunta, Mônica? Ótimo. Tem sim, Thelma. Com relação à ordem da vestimenta, né? Existe uma ordem, por exemplo, primeiro eu ponho o jaleco, depois eu ponho o capote, depois eu ponho a luva, depois eu ponho a máscara, ou outra ordem, ou não existe ordem. Qual é a orientação? Tem um vídeo no YouTube da própria Anvisa que ele mostra bonitinho, se vocês colocarem lá YouTube Anvisa, paramentação e desparamentação, nessa nota técnica 4, você tem o link do vídeo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de se paramentar é limpar a mão. Né? É lavar a mão, o sabão, da maneira correta, que a gente já falou isso, já falando isso desde março, ou com álcool gel.
Depois, o que você vai colocar? Se você tiver, você põe um jaleco, né, em cima da tua roupa, depois você põe a tua máscara, você põe o óculos ou o face shield, depois você põe o caso, isso tudo com a mão higienizada, e tá tudo higiênico, tá tudo descartável, e depois você vai colocar a luva. Quando você for desparamentar, ao contrário. Primeira coisa que a gente faz é a luva, sempre lembrando que a mão você tira por aqui, essa ainda, você tira por aqui, tira ela do avesso, segura com essa mão com luva, e depois você tira por aqui e você joga tudo fora também. Então, na desparamentação é a mesma coisa, é o luva, né, é o capote, se você tiver de capote, né, aí você lava a mão, porque caso você tenha tocado de uma maneira inadequada, aí você tira o teu óculos, você tira a tua máscara e você lava a mão de novo. Lavagem de mão, limpar a mão com álcool gel, é assim, é sempre. Para colocar a máscara, para tirar a máscara, acho que a gente nunca lavou tanto a nossa mão. E eu acho que é uma das medidas, né, nas minhas aulas de biossegurança, eu falo uma medida que, assim, há 150 anos, um médico húngaro, ele descobriu que uns alunos dele, residentes médicos, eles examinavam mulheres grávidas e as mulheres tinham, depois do exame, teve uma febre boba, que ninguém sabia do que era essa febre. E ele começou a observar por que essas gestantes tinham essa febre. E ele foi observando esses residentes dele, nessa época não se tinha luva, né, mais de 150 anos atrás, e ele observou que esses residentes faziam dissecação de cadáver e depois examinavam as mulheres grávidas, né? Olha. Então, qualquer coisa que tivesse de contaminação passava para essas mulheres, elas tinham essa infecção. Qual foi o cuidado que ele teve? Se tinha luva, vamos lavar a mão. Então, você vai fazer a dissecação do cadáver, vai higienizar a tua mão da melhor maneira possível e depois você vai fazer o exame. A taxa de febre, de contaminação nessas mulheres, ela caiu de 90% para 5%. Então, a gente vê que é um procedimento que dá certo, né? Que é uma das coisas mais importantes e a gente acha que usando a luva a gente está confiável, não é, não. É verdade. Thelma, então, nós já falamos sobre os EPIs do profissional, você já comentou sobre os EPIs no paciente. Tem uma outra pergunta, com relação àquela capinha que coloca no fone para fazer audiometria, né, que é, como é que chama aquela, não é a capa, não, Eu tinha que eu ia pegar e esqueci. É uma capinha de TNT que você coloca em cima do fone. Isso, a capa de TNT. Isso. Como é que chama? Capa de TNT, era isso. Capa de TNT. Ela é possível, a gente pode utilizar, mas lembrando que essa capinha é descartável também, né? Então, você usou com o paciente, você tem que tirar e descartar essa capinha. O que eu tenho orientado, Mônica, as pessoas fazerem? Colocar o plástico filme em volta do fone, né? Porque aí, quando você coloca no ouvido do paciente, ele está todo coberto. Claro que aqui é que eu não abri. Eu acabei de colocar e eu não abri. Aqui na cápsula, você abre. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tá dando para ver? Ele tá todo coberto com plástico filme, tá? E aqui na cápsula ele tá aberto. Então, quando você coloca no ouvido do paciente, e aí isso daqui, por exemplo, você pode higienizar esse plástico filme aqui. Se você usar sem o protetor, você tem que higienizar a cada vez que você utilizar com cada paciente, né? O que a gente acaba usando a Alice falou, né, camisinha do fone. Ela parece uma camisinha. Agora, tem muitas pessoas que estão usando o gorro. Então, pega o gorro e bota no fone. Eu não sei se é o mesmo material. Então, esse material, que é o material, o oficial que a gente tem é o da Profono, né, que vem aquela caixinha com a camisinha do fone, que tem pesquisa que foi feita,
com material, com TNT. Colocar o gorrinho em cima do fone, eu não sei se isso daqui é a mesma gramatura daquilo que a gente usa, que foi feita a pesquisa. Então, eu acho que assim, de novo, voltando a falar das normas. Então, ou você usa esse que é da Profono, qualquer um que tenha pesquisa, que seja feita de TNT, ou você pode usar o plástico filme em volta do fone, ou tem que higienizar a cada paciente. O paciente saiu, você vai lá, com álcool isopropílico, faz a higienização, né, e depois você usa com outro paciente. Lembrando que tudo tem que ser higienizado. André fez algum comentário. Lembrando que tudo tem que ser higienizado ou colocado plástico filme. Você pode colocar o plástico filme aqui, e você tem que higienizar, e cuidado com o vibrador ósseo. O vibrador ósseo você não tem como colocar plástico filme. Você tem que higienizar a cada paciente, né? A gente tem o que a gente preconiza, ou o pessoal está falando, né, usar a touca de cabeça e colocar o fone em cima, mas foi isso que eu falei. Eu não sei se essa touquinha que a gente usa na cabeça, ela tem a mesma gramatura daquela que o pessoal fala da camisinha do fone. Eu não sei se a gramatura é a mesma, tá? Essa daqui tem uma gramatura para você cuidar do cabelo. Eu não sei se é a mesma, se não vai interferir na emissão do som do fone. Ou fazer higienização. A higienização deve ser feita com álcool isopropílico. Ah, mas Thelma, o álcool isopropílico, ele resseca a borracha, resseca. A gente tem visto, a gente teve alguns problemas com álcool isopropílico, com fios, né, a gente teve um problema de um fio que arrebentou, porque ele ressecou, e a gente tem utilizado, deixa eu ver se eu consigo ver onde que eu anotei esse material. É um outro tipo de produto que você higieniza, que é um produto usado em hospital, que a gente usa só para equipamento, né, a gente higieniza tudo antes do atendimento, o audiômetro, a mesa, com álcool 70, e higieniza o fone também, higieniza o vibrador ósseo, e a cada paciente você deveria higienizar de novo o ambiente e os fones e o vibrador ósseo. Deixa eu só ver se eu acho o nome do produto aqui que eu tinha colocado, não lembro onde eu coloquei aqui. Septic. SEPTIC, tá? Não, a camisinha de fones não atenua DB, não, Liliane. Ela, na época, quando saiu, há muitos anos atrás, a gente eu pedi para o Orlando, então ele colocou num fone e ele viu que não existe diferença nem em DB, nem em frequência, porque eu falei, a frequência também é importante. A frequência, quando bate numa superfície rígida, né, depende da rigidez da superfície, ela ou absorve, ou ela bate e volta, ela tem uma reverberação aí. E aí ele falou que não existe, assim, perda em dB é 0,00001 dB. Insignificante. Né? E em frequência também não existe modificação de frequência. É significante. Aquela que é quando saiu da Profono, que a gente pediu para ele fazer um levantamento para a gente. Hoje o pessoal está usando, né, o gorrinho e bota o fone em cima. É o que eu falei, eu não sei se a gramatura é a mesma, se não dá diferença. Tem pessoas, como o gorro é mais barato, tem colocado o gorro em cima do fone, né, e usando dessa maneira. Opa, onde que eu estou? Aqui. Usando dessa maneira, não sei se isso muda. Eu teria que fazer avaliação para ver se muda. Tá? Se muda alguma coisa, tanto de frequência como de intensidade, para a gente usar sem saber. Fale um pouco da higienização do material, Mônica? Você pode repetir para mim o nome da substância, por favor, que eu vou escrever aqui nos comentários? Olha, o que a gente está usando na DEDIC, é Septic, SEPTIC. É um produto usado... Escutou, Andréia? Você anota, você põe aí, Mônica? Eu já coloquei. SEPTIC. É um produto que é usado no hospital,
e ele não resseca. A gente teve um problema sério de fio que estourou, ressecou, por conta do álcool isopropílico. Então, assim, o que a gente faz? Qual é a norma? Você higieniza a tua bancada, teoricamente já deveria estar limpo quando você chega com o pessoal da limpeza, mas, né, sempre que eu chego, o que eu faço? Pego o álcool 70 em líquido, jogo na bancada inteira, jogo na minha cadeira, né, preferencialmente uma cadeira de plástico ou daquele corino, faço toda a higiene das maçanetas, da porta da cabina, do interruptor de luz, né, o pessoal fala assim, a louca do álcool, é isso mesmo, você limpa tudo da cadeira do paciente e ponto. E aí você pega esse produto, ou quem não tiver o álcool isopropílico, e faz a mesma coisa no equipamento. Agora, muito cuidado com o álcool isopropílico. O álcool isopropílico, ele é 90% de álcool. O álcool 70 é 70 de álcool e 10 de água. Esse daqui é 98%. Depende do isopropílico, ele é 98% de álcool. Então, não se joga no equipamento. Você joga no papel toalha, né? Você borrifa no papel toalha e passa o papel toalha no equipamento, no fone, no vibrador ósseo, nos equipamentos, tá? Mas sempre com papel toalha, não se borrifa em cima. A mesma coisa celular, o pessoal pega o celular, né, com álcool isopropílico. Não, papel toalha, né, passa no papel toalha, aí você passa, computador é a mesma coisa, não se joga em cima do computador, né, você pega com papel toalha, faz a higienização. O paciente foi atendido, foi embora, o que a gente faz? De novo, a higienização. Se é você que vai usar o equipamento, você não precisa higienizar de novo o teu equipamento, mas você precisa higienizar onde o paciente estiver, né? Então, preferencialmente que a gente use uma cadeira de plástico com ele, e aí você pode, com o álcool 70 líquido, fazer a higienização da cadeira e fazer a higienização dos fones, de novo, do vibrador ósseo, de novo, a cada paciente. Por isso que a gente fala, é importante que a gente tenha o espaçamento, não dá mais para a gente atender como a gente atendia, aí o pessoal da áudio ocupacional vai ficar bravo comigo, né? Não dá mais para a gente atender como a gente atendia um paciente atrás do outro, a gente tem que fazer higienização entre cada paciente, né? Minimamente a higienização do local. Né, assim, tem uma norma do conselho que fala de você colocar um plástico leitoso na cabina inteira, assim, algumas pessoas, eu nunca utilizei o plástico, algumas pessoas que utilizaram o plástico, falaram que tem problema que o plástico rasga, então se você for fazer higienização a cada paciente, ele vai soltando da cabina, ele vai rasgando, ele vai soltando da cabina, você tem um problema que você tem que colocar o plástico em volta e no teto, ninguém estava colocando no teto, então parece que, né, que o vírus não vai para o teto, então assim, então tem que colocar no teto também, e aí é muito difícil de você higienizar o teto, que o paciente saiu, você tem que higienizar tudo, subir numa escada, limpar o teto também com álcool líquido. Eu acho que quem usou o plástico na cabina falou que é meio inviável você utilizar, né? O que eles estão falando é para você usar um produto desinfetante. Eu não estou fazendo propaganda de nada, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas usar, por exemplo, o Lysol, né, o Lisoform mesmo, dentro do ambiente, você fazer uma higienização, e a aba tem uma norma, depois até a gente podia até compartilhar, né, Mônica? A aba tem uma norma de retorno também, que ela fala quanto tempo você tem que deixar a cabina aberta entre um paciente e outro, que são normas internacionais daquela academia espanhola de audiologia, né? Se não me engano. E aí depende do tamanho da cabina. Sempre depende do tamanho da cabina, você deixa um tempo aberta, sempre local aberto, para que você possa ter uma mudança. E uma coisa, gente, importante, quando saiu essa norma da aba, eu lembro que muita gente falou, ai, que bom, é para você ventilar a cabina, e começou a colocar ventilador na porta da cabina. Não é para colocar ventilador na porta da cabina. Ventilar a cabina significa deixar ela com a porta aberta, né, e com a porta onde você trabalha também aberta, para que esse ar circule. E assim, a coisa importante do ar-condicionado
aquilo que eu falei no começo. O ar-condicionado, ele não deve ser utilizado se você tiver mais do que uma pessoa, a não ser que você tenha um ar-condicionado central, desculpa, ou um ar-condicionado com sistema de exaustão, que você tenha a troca do ar, senão ele não funciona. A Anvisa também fala que não pode, você tem que deixar tudo que é porta aberta, né, as portas dos centros auditivos abertos, dos locais onde você trabalha sempre aberto para fazer essa higienização. Então, a ventilação não é com ventilador, é uma ventilação natural, deixar a porta da cabine aberta, dependendo do tamanho, como a Mônica falou, dependendo do tamanho. Se vocês olharem a norma da aba, depois acho que a Mônica consegue compartilhar. Eu coloco aqui na descrição deixa, né, do vídeo. né, Eu deixo aqui no YouTube, na descrição do vídeo, eu deixo a nota técnica, deixo essa nota da aba também, e coloco o nome do produto que você indicou. Deixo tudo escrito aqui para quem tiver interesse. Tá. Thelma, a gente pode falar... E assim, Desculpa, pode falar. Não, eu ia falar da limpeza dos materiais. Isso. Para a gente só fazer um fechamento enquanto você bebe um golinho de água aí. Então, nós já falamos sobre os EPIs do profissional, já falamos sobre os EPIs do paciente, também sobre a higienização dos equipamentos e do ambiente, a importância de deixar o ambiente arejado. Eu acho que só para a gente finalizar essa parte, eu acho importante citar que acompanhante não nesse momento, né, Thelma? A não ser que realmente o paciente precise. Um acompanhante não é recomendado nesse momento, dentro da sala, né? A não ser que seja estritamente necessário, né? Que ele seja dependente de uma outra pessoa, você não consiga ajudar, porque realmente a gente tem que evitar qualquer tipo de aglomeração dentro do consultório. Então, se antes nós recebíamos o paciente, a esposa, o cônjuge, o filho, a filha, os sobrinhos, os netos, vinha a família toda, né? Infelizmente, a gente tem que deixar esses momentos de orientação, aconselhamento para a telefonoaudiologia, né, que graças a Deus a gente tem aí disponível, né, ou então para um outro momento, né, quando a gente pudesse reunir, não é isso, Thelma? Isso. E com relação também, assim, essa coisa do ambiente, né, Mônica, além disso, a gente tem que ter a questão de vocês passar a agenda, né, eu acho que não marcar paciente um em seguida do outro, cuidado com as salas de espera, então você ter o local determinado onde as pessoas podem e não podem sentar, você tem que ter os dispensers de álcool gel nas salas de espera e nas salas de atendimento, você tem que ter lixeira com pedal nos locais, você tem que ter papel toalha para as pessoas poderem utilizar, o que mais que a gente tem que ter aí dentro dos... Isso seja centro auditivo, a questão da ventilação, então deixar portas abertas, que mais? Tirar tudo que, assim, muitas clínicas tinham brinquedos para as crianças, né? Tirar tudo que é brinquedo, revista, da sala de espera. No consultório, no atendimento, é outra coisa, que você vai ter uma outra higienização desse material. Mas em sala de espera, não colocar, não deixar, eu lembro de mais alguma coisa, fui anotando algumas coisas aqui também. Os dispensers, o que mais que tem aqui? Tem também a orientação os alertas visuais, né, Mônica? Sim, os alertas visuais, tem a questão da fechadura também, a fechadura, né? Se você, profissional, puder fazer isso para que o paciente não toque nas superfícies também, né? Enfim, são alguns cuidados que acabam entrando na nossa rotina, né? Que talvez não sejam tão fáceis, né? Da gente lembrar, assim, mas tem os alertas visuais, né, Thelma? Como você bem lembrou agora. E a orientação também da Anvisa, né? Não compartilhar caneta. Então, o paciente tem que assinar algum documento, preferencialmente que ele leve a caneta dele, utilize a caneta dele e assine com a caneta dele, né? A gente tem orientado, principalmente nos CIUs, o paciente muitas vezes dá o aparelho, então colocar o aparelho numa bandejinha de metal,
que é fácil de você higienizar, né, é muito mais fácil de você limpar. Você, por exemplo, às vezes o paciente chega e fala assim, eu vim deixar meu aparelho, a fono já sabe, alguma coisa, então a pessoa da recepção muitas vezes vai receber. Ela pode dar uma bandejinha de metal, bota os aparelhos, leva para a fono, leva para o técnico para não ter contato, e a pessoa lá dentro vai fazer a higienização desse aparelho também, né? Então é isso que você falou, acho que os alertas visuais, por exemplo, a gente tem na porta da clínica, entrar com somente no máximo um acompanhante, então os alertas estão todos lá. Você tem álcool gel na frente, você tem o tapete sanitizante na frente, a medição de temperatura, há um alerta, gente, que eu fiquei sabendo, na verdade, a gente lê, mas ontem eu tive a confirmação de uma pessoa que entende disso. A medição de temperatura é na testa, tá? Não se deve fazer a medição de temperatura no pulso, no braço, e aí eles me falaram que isso tem dado uma diferença de 2 a 3 graus na temperatura da pessoa. E hoje eu resolvi fazer o teste. Quando eu cheguei no serviço, eu falei para o rapaz, mede na minha testa, né? Ele mediu, estava 35,8. Falei, mede na minha mão. Estava 32,8. Nossa! Então, imagina, eu fiquei assustada, 3 graus de diferença. Então, imagina se eu tivesse medido na mão 35,8. Na verdade, eu estaria com 38,8. Então, é importante que a gente volte a medição na testa, né? Ninguém vai colocar chip quando a gente mede a testa, não tem problema nenhum, né? Então, eu acho que, assim, é importante que a gente volte a fazer a medição na testa mesmo, tá? Ótimo. Com relação a esse procedimento, Thelma, que você tocou no assunto, acho que bacana explorar mais um pouco. O usuário de aparelhos auditivos, né? Essa dúvida, ela apareceu muito no início da pandemia, como higienizar os aparelhos auditivos, como higienizar as olivas, como higienizar o espéculo, enfim, como higienizar os materiais que são utilizados, né? E aí, eu adianto, né, a resposta, mas eu gostaria que você complementasse. Nada diferente do que nós deveríamos fazer, sempre, né, Thelma? Vamos lá. Quais são os materiais indicados? Como eu falei no começo da live, né? Tem muita coisa assim que a gente sempre deveria ter feito, né? Não é agora, por conta da Covid, né? Higienização de material sempre deveria ter sido feita. A gente tem basicamente 3 procedimentos na audiologia, né? Para a gente fazer a higienização dos nossos materiais, olivas, espéculos, os próprios aparelhos. A primeira coisa, não os aparelhos, deixa eu falar primeiro dos nossos materiais, espéculo e oliva, tá? É limpar. Limpar é limpar. Limpar é esfregação, é sabão. Então, se vocês quiserem usar um sabão específico, utilização de sabão enzimático, tá? Então, é esfregação mesmo, é pegar a oliva, né, esfregar ela com água e sabão, água corrente para tirar o sabão, deixar numa peneirinha ela escorrendo a água dela, depois secar e guardar. A oliva, que como ela é um produto que a gente fala que é não crítico, ela não tem contato com secreção contaminada. Vamos pensar dessa maneira, tá? Então, bastaria você higienizar, lavar ela, né, com sabão, secar e guardar. Teoricamente, ela estaria limpa. A mesma coisa dos espéculos. Qual é o nome? Então, isso é para tudo. A limpeza é para tudo. Então, como é que você limpa a mesa? Você tem que passar primeiro alguma coisa para limpar, depois desinfetar, que aí a desinfecção é feita com álcool, tá? Acabou de fazer a limpeza, então o que a gente pode fazer? Eu não sei onde está o meu álcool 70, eu vou colocando tudo aqui em cima da mesa, eu não sei onde está meu álcool 70. Limpou, higienizou com água e sabão, secou, passa o álcool líquido nessa oliva, ela está teoricamente desinfetada. Antigamente, a gente colocava ela durante meia hora, o grupo de olivas que você utilizava, né, no glutaraldeído. Pode utilizar? Pode. Só que o glutaraldeído é um produto muito forte, ele só pode ficar por meia hora nesses produtos. A gente tem uma série de outros produtos que servem para
para desinfecção, mas a primeira coisa é você fazer, então, por exemplo, você tem o ácido peracético, que você pode utilizar também, tudo isso é para desinfecção, tá? Mas a primeira coisa, não adianta você ter o melhor produto desinfetante, pega a tua cubuquinha, joga o produto desinfetante máximo, o melhor, e joga a oliva suja lá dentro. Não adianta nada, ela não vai ficar limpa, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar essa oliva com uma pinça. Então, o que eu faço? Eu tenho meu potezinho lá, tá? Eu jogo sabão aqui dentro, água e sabão, vou usando e vou jogando as minhas olivas lá dentro, tá? Depois eu vou no lugar lá na pia adequado, com luva, aí nesse caso sim com luva, tá? Com pinça, pego uma a uma, dá trabalho? Dá. A gente sempre teve esse trabalho. Faz a higienização a escovação dessa oliva com um sabão novo, passa ela na água corrente, bota ela na peneirinha e deixa ela escorrendo. Depois você seca, tá? Acabou. Você acha que teve contato com uma secreção que deveria estar no ouvido, junto com a cera? A gente nunca sabe, né? A cera tem uma cor muito incaracterística, né? Ela pode ter sangue, a gente não sabe. Então, passa o álcool líquido, né? Borrifa o álcool líquido. Ou coloca ela durante meia hora no ácido peracético. Ela está limpa. Secou, guardou, né? É importante que a gente tenha sempre também um lugar fechado para guardar essas olivas. E este local aqui tem que ser limpo da mesma maneira, com a escovinha, né? Por dentro, sem oliva nenhuma. Isto é para os nossos produtos não críticos e semicríticos, limpeza e desinfecção. Se você tem, que na audiologia a gente não tem, se você tem um produto que seja crítico, qual é o produto, o material crítico? É aquele que tem contato com sangue. Então, a gente tem, na audiologia, você pode ter o não crítico, que seriam as olivas e os espéculos, o semicrítico, que tem contato com secreção, né? Às vezes você coloca a oliva, de repente o paciente tem lá uma secreção no ouvido, mas não mas crítico, que teria contato com sangue, com perfuração, a gente quase nem na fonoaudiologia a gente não tem, a não ser o pessoal que trabalha mais com o hospital. Aí você teria que ter um processo de esterilização com outro produto mais forte. Mas os produtos básicos são a limpeza e a desinfecção com o produto ou álcool 70 ou ácido peracético. E os aparelhos de amplificação, você pode fazer a higienização com o álcool isopropílico, sem alagar os aparelhos de amplificação sonora, né? Pelo amor de Deus. Então, você, da mesma forma, passa no papel toalha, o álcool isopropílico, e passa. Ou esse outro produto que eu falei, Mônica, que também pode ser passado nos aparelhos, mas também sempre, nunca direto, a gente pode fazer spray direto de álcool, alguma coisa, em superfície, em bancada, se a gente quiser passar na nossa mão, mas em equipamento eletrônico, aparelho de amplificação, é sempre com papel toalha, né? Eu uso muito aquele papel que você pode lavar, não que eu lave, mas eu jogo ele fora. Mas ele é muito mais macio, mais né? fácil de fazer a higienização dele. Mais mais macio, né? Porque às vezes, tem gente que fala assim, eu vou comprar o papel toalha, como é que fala? Aquele que é reutilizável, que você... Sem ser o branco, meu Deus, hoje eu tô... Sabe? Tipo Isso. Ele não é branco, ele é verdinho, ele é azulzinho. Um Perfex, né? Eu não sei que papel aquele papel Então, é melhor você usar esse outro papel, que ele é mais macio para você fazer. Porque todo o aparelho de amplificação é delicado, nosso audiômetro é delicado, né? Os nossos fones são delicados, é um material que é um material caro, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Esqueci de falar uma coisa, Mônica, quando eu estava falando dos EPIs. Uma coisa importante que o pessoal tem falado, as máscaras dão diferença na logoaudiometria? Dão. Então, a gente às vezes, tem uma dificuldade maior do paciente. Qual a solução? Gravação. É a única solução que a gente viu
para a logoaudiometria seria a gravação. Se você vai fazer com viva voz, ela pode te dar uma diferença, sim. Já a gente leu pesquisas que dá diferença até de 12 dB. Então, acho que é um cuidado que a gente tem também. Tem que ter também. Ótimo que você falou isso. Thelma, com relação ainda aos aparelhos auditivos, também uma dica que eu sempre dou é que seja feita a higienização das mãos antes de tocar nos aparelhos auditivos, né? Então, antes do paciente tirar os aparelhos, ele lava as mãos ou passa álcool nas mãos e aí retira os aparelhos auditivos. Da mesma forma, quando ele for colocá-los, né? Também essa orientação é importante, isso tanto no consultório quanto em casa. A lavagem de mãos é aquilo que a gente conversou, né, Mônica? É o básico, é para tudo, né? Então, assim, vai fazer um procedimento, lava as mãos. Então, eu tenho o álcool gel do meu lado, o paciente entra, ele põe o álcool gel, eu oriento, ele não toque em nada, né? Uma coisa importante também da gente falar, tem muito paciente que usava a perinha, né, para fazer audiometria, não se usa mais a perinha para fazer audiometria. Mas o paciente tem dificuldade para levantar a mão, é melhor que ele fale para você que ele escutou o som do que ele utilizar aquela perinha, né? Que você também é uma outra coisa que você vai ter que higienizar. Então, a melhor coisa é tirar, eliminar qualquer coisa que você não precise utilizar nesse momento. E limpar a mão, eu acho que limpar a mão é o básico. Acho que se a gente limpar a mão, usar o jaleco, usar a máscara adequada, a máscara correta, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Eu acho que, resumindo, eu acho que é mais ou menos isso. Sim. Para você que entrou depois na nossa live, né, nós falamos primeiro sobre os EPIs dos profissionais, inclusive a doutora Thelma falou sobre a questão da máscara transparente, né, Thelma, se você quiser só dar um review aí no que você disse, eu acho que é bem importante. Essa máscara, ela é boa para que o paciente faça a leitura orofacial, mas ela não tem nenhuma proteção, não está incluída na norma, né, Thelma? Essa é a nossa dificuldade, né? Eu achei essa marca, que acho que chama Clean Mask, se não me engano, eu olhei, ela está registrada na Anvisa, eu achei estranho, porque quando você abre a nota técnica 4 e é uma outra norma da Anvisa que fala de máscara, ela não fala da máscara transparente, né? Outro dia eu até fiquei meio assim brava com uma pessoa que estava vendendo, eu perguntei qual é a norma, ele falou, não precisa mais agora fazer o registro. Realmente, hoje não precisa, com a urgência da Covid, você não precisa ter o registro da Anvisa, do produto que você vende, mas você precisa estar dentro das normas da Anvisa, do produto que você vende, entendeu? Então, por exemplo, a máscara cirúrgica, eu quero vender máscara cirúrgica, eu quero fabricar na minha casa a máscara cirúrgica, eu posso fabricar, não preciso. A minha empresa não precisa ter o registro na Anvisa, mas a Anvisa você tem que fabricar da maneira como ela manda. E aí você não tem nenhuma norma da Anvisa que fale como deve ser essa máscara de plástico, né? Então, eu acho complicado, eu acho que é difícil a gente falar, as pessoas às vezes me perguntam, pode usar? Eu falo, não tem na norma. Não tem na norma da Anvisa, não tem na norma do Ministério da Saúde, não tem na norma da Organização Mundial da Saúde. No ano passado, tinha uma empresa sueca, lembra? Que saiu uma nota de uma empresa sueca falando de uma máscara que eles estavam fazendo um estudo, mas eu nunca mais ouvi falar dessa empresa sueca. Parece que não foi adiante, né? Pois é, a gente, eu acho que é importante, assim, muitas pesquisas estão sendo feitas, né, tem muito investimento aí por trás de muitas empresas, porque como a gente tem ouvido aí todos os dias, né, nos canais aí de notícia, o investimento ele é mundial e simultâneo. É um investimento muito grande, né, tem muitas pessoas envolvidas, muitos pesquisadores envolvidos, então é muito importante que nós, fonoaudiólogos, estejamos atentos
as novidades aí, claro, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo. Sempre que a gente tiver novidade, a gente vai trazer aqui para vocês, né, Thelma? E é claro que daqui a pouco pode surgir alguma novidade de máscara, de algum EPI, alguma instrução para ambiente, para equipamento, para higienização, enfim. E isso que está sendo dito hoje é o que nós temos hoje, né? Pode ser que daqui a pouco surjam novidades aí e a gente traz para vocês. Mas é muito importante a gente seguir, independente do que esteja sendo feito, seguir o que está normatizado, né? O que prevê a Anvisa. Isso, profissionais da saúde, isso é muito importante. Então, o site da Anvisa está sempre atualizado, né? Lá tem todas as normas disponíveis. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site para que vocês tenham acesso e possam monitorar também, para que a gente esteja sempre de acordo com as normas, sempre oferecendo o que há de melhor em termos de serviço e segurança, tanto para a gente quanto para os nossos pacientes. Eu acho, Mônica, eu acho eu gosto. Não, tem alguma pergunta para ser respondida? Ainda não, a gente só tem agradecimentos, elogios. Do resumo que você fez. Eu acho que assim, eu acho que isso que você falou. Não, eu acho que assim, o que eu estava olhando aqui é isso, né? Higienização das mãos, que aí todo mundo fala sobre isso milhões de vezes. E é isso que a gente estava falando. Eu acho que é o cuidado, né, Mônica? Eu acho que é o cuidado com a gente, é o cuidado com o outro, né? É seguir normas. Porque as pessoas me perguntam assim, mas por que você faz desse jeito? Porque eu sigo a norma da Anvisa. E aí ninguém pode te questionar, ninguém vai te questionar se está fazendo errado ou não. Você está fazendo certo porque você está seguindo a norma da Anvisa. E a Anvisa, para ter soltado essa norma, ela foi pesquisar também. É o que você falou, a gente tem que ficar muito atento, né? Acho que de fake news a gente está um pouco cansado. Então, as coisas que a gente escuta por aí, de normas, de assuntos equivocados, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é seguir o que está escrito. Né, a gente tem órgãos aí que tem a OMS, tem a Anvisa, tem o Conselho, tem a ABA, tem a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, seguir essas normas. Né? Outro dia eu cheguei e tinha uma pessoa usando uma máscara completamente equivocada. Eu fiquei olhando e falei, eu não gostaria de ser atendida por esse profissional, porque é a minha saúde. Né? Então, eu acho que o paciente também não gosta. Então, eu acho que ele gosta de ver você todo paramentado, cuidando da saúde dele, né, trocando luva, e como a gente falou, a luva dá uma falsa sensação de segurança, então eu acho que às vezes eu prefiro não usar. Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês, gente, hoje vocês estão vendo, né, que eu estou de pulseira, estou paramentada, esse tipo de bijuteria, de joia, qualquer coisa, não se usa nos locais de trabalho, né, ele junta a sujeira. Tá? Então, a melhor coisa é que a gente vá sem nada, sem pulseira, sem anel, até porque na hora que você for lavar a mão, tudo isso tem que sair. Então, é tirar anel, tirar pulseira, tirar tudo para você poder fazer um atendimento adequado. Thelma, tem duas perguntas aqui para a gente terminar. Quando você já respondeu, só para a gente reforçar. Quanto à utilização do spray na cabine, como é que você faz? Depois de quanto tempo outro paciente deve entrar? Então, foi aquilo que a gente conversou, depende do tamanho da cabina. Na norma da ABA, ela fala, se não me engano, eu não vou saber de cabeça agora, mas depende do tamanho da cabina, você deixa um tempo aberta, o paciente sai, eu vou lá, faço a higienização de fone, da cadeira dele, do vibrador ósseo, e jogo esse spray na cabina, assim que o paciente sai, e deixo a porta aberta para ventilar. Eu tenho uma facilidade, que eu tenho outra cabina do meu lado, né, tem um dia que eu tenho 3 cabinas que eu posso circular, então eu posso deixar aquela cabina aberta e utilizar, a gente tem feito um espaçamento de agenda, então isso me permite. Então, o paciente saiu, eu faço toda a higienização, então não dá para você atender a cada meia hora, né, porque você tem que higienizar tudo,
e ainda fazer o spray, e ainda deixar um tempo essa cabina aberta, depende do tamanho dela. Isso mesmo. Tá? Bárbara, vou deixar o link dessa norma da aba aqui na descrição do vídeo, para que você possa se inteirar aí, ver o tamanho da cabina e qual é o tempo recomendado, tá bom? E tem uma outra pergunta aqui de um colega que eu não sei o nome. Quaternário de amônio pode ser usado para desinfecção de olivas e espéculos? Pode sim, pode. Eu também não entendi o nome, mas deixa eu te ler aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha, desinfetantes, o que a gente pode usar? Produtos à base de cloro, álcool 70, álcool isopropílico, alguns fenóis, alguns iodóforos, quaternário de amônio, ácido peracético. Então, são esses, cada um deles tem uma característica importante, né? Eles são hipoclorito de sódio, cálcio, lítio. Você tem vários materiais que você pode utilizar, mas pode sim, quaternário de amônio pode sim, sem problema nenhum, tá? E eu estava vendo aqui, e para esterilização você pode também usar o ácido peracético, peróxido de hidrogênio, e tem um nome aqui que chama ortofitalaldeído, tá? Mas pode sim, pode. É bem facinho esse nome. Importante que a gente... E é importante que assim, esses produtos também tem que ter a norminha aqui regulamentada, né, pela Anvisa, não pode ser construído em casa, tá bom? Mas pode sim. Foi a Érica que perguntou, ela acabou de se identificar. Obrigada, Érica, pela sua pergunta. É isso, Thelma. Foi maravilhosa a nossa live. Eu queria te agradecer em nome aí de todos os colegas que estiveram presentes, estão aqui presentes, e todos aqueles que vão assistir essa live, porque com certeza muitos estão compartilhando, irão compartilhar, porque todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente, Thelma, é imensurável. Muito obrigada mesmo, de coração. A fonoaudiologia agradece muito, muito toda a contribuição que você sempre deu. Eu sou sua fã de carteirinha já há muitos anos, você sabe disso, né? E com certeza você voltará aqui no nosso canal para fazer outras lives e a gente continuar batendo esse papo gostoso, para continuar aí ajudando os nossos colegas no exercício da profissão. Thelma, muito obrigada, vários elogios, e eu tenho certeza que todo mundo gostou tanto quanto eu. Passou super rápido, mas eu acho que foram informações muito importantes. Muito obrigada mesmo.